Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, este é o Quem Somos Nós, um programa especialíssimo de 10 anos da Casa do Saber e de quase um ano do programa. Nesse programa a gente convidou e teve a honra dele ter aceitado o maior escritor brasileiro, Paulo Coelho. Vou dispensar qualquer tipo de apresentação a ele, a respeito dele, e nós vamos começar a conversa já. Boa noite, Paulo. Tudo bem, Celso? Um prazer estar aqui e, como ocorre em várias ocasiões, às vezes todo mundo diz a mesma frase, vou dispensar a apresentar, e às vezes metade da plateia fica sem saber de quem se trata. Então, já que ele dispensou apresentações, eu me apresento, Paulo Coelho. Eu publiquei meu primeiro livro faz praticamente 27 anos, O Diário de um Mago, sobre minha peregrinação a Santiago de Compostela. Em seguida veio O Alquimista, e hoje já estou aí com os 27 anos de carreira, o que é uma grande alegria. Espero que vocês saibam com quem está falando. Muito bem, então por isso a primeira pergunta é: quem é você, Paulo? Celso, essa é a pergunta que a Esfinge faz a Édipo, no momento em que, no mito grego, Édipo vai entrar na cidade, enfim, é toda uma história muito complicada, que envolve sexo, que envolve assassinatos, mas é um mito grego, e a Esfinge pergunta a Édipo, como a palavra de chave para permitir que ele entre na cidade de Tebas: quem é você? E Édipo mata a Esfinge. Coisa que eu não farei com você, é óbvio, mas Está quase. Mas, na verdade, essa pergunta eu acho que nenhum de nós pode responder com bastante propriedade ou com verdade. Eu diria que eu sou a minha circunstância, né? E minha circunstância é estar nessa terra, caminhando, agindo, sonhando, fazendo aquilo que eu considero coisas importantes na minha vida, tentando colaborar, mas de uma maneira muito indireta, para dignificar a minha vida, né? Mas a essência, quem sou eu acho que eu não saberia responder. Eu me surpreendo muitas vezes, por isso que eu não posso dizer, porque às vezes eu penso que eu sou uma pessoa e a minha ação mostra algo completamente diferente. E esse é o truque da Esfinge, quando ele pergunta, quando ela faz essa pergunta, né? E a pessoa se acha alguma coisa, e ao se achar alguma coisa, ela limita o seu universo, porque ela já sabe quem ela é, então ela não passa a ser todas as possibilidades que ela poderia usar, e ao mesmo tempo ela mente para si mesma, porque nós somos alguém em constante mutação. Como dizia muito bem meu ex-parceiro Raul Seixas, ser uma metamorfose ambulante, no fundo, é o que nós somos. A gente estava conversando hoje de manhã sobre o dia em que você soube que estava com uma questão no coração e que poderia morrer dali 30 dias, isso há 2 anos atrás. E você está me falando o que você pensou. Podemos partir daí, quer dizer, sem dúvida. O que você sentiu nessa hora? Sem dúvida, em novembro de 2011, eu fui fazer um exame tradicional, enfim, convencional, para ver se meu coração estava bem, e o médico na mesma hora disse que não, que eu poderia morrer daqui a 30 dias, que eu necessitava entrar num hospital imediatamente para operar o coração. Ou seja, havia algumas hipóteses, inclusive a hipótese de, durante o procedimento, eu falecer. E eu tive muito pouco tempo entre a notícia e a decisão, e à medida em que eu, digamos assim, eu tive uma noite para pensar, eu me alegrei profundamente porque eu disse: poxa, amanhã eu posso morrer,
e eu vivi minha vida intensamente, feito eu quis viver. Eu fiz todas as loucuras que a minha geração permitiu e que não permitiu. Paguei o preço disso, né? Tive momentos difíceis, mas tive momentos de grande alegria. Casei com a mulher que eu amava. Isso demorou, quer dizer, eu tô com ela, eu estava com ela naquela época, eu continuo com ela, mas naquela época eu já estava há 33 anos com ela. Sonhei em ser um escritor, lutei e paguei o preço para ser um escritor. Consegui ser um escritor, e não só consegui ser um escritor, como consegui ser um escritor bem-sucedido, um escritor que consegue realmente passar aquilo que quer nos seus livros. E eu peço a Deus que no dia que ele venha me levar, ele me leve e me encontre no mesmo estado que eu estava nesse dia, que foi, a operação foi dia 30, então isso foi dia 29 de novembro de 2011. Então, eu acho que a grande alegria do homem é chegar na porta da morte e dizer: amei o suficiente, vivi o suficiente, sonhei o suficiente, realizei o suficiente. Será que todas essas coisas que a gente termina fazendo descrevem quem nós somos? Talvez, mas eu penso que não. Eu acho que você sempre está diante de novas circunstâncias. Nesse momento que eu estou conversando com você, eu estou olhando o mar, e diante desse mar eu estou vendo que ele é o mar parece o mesmo, mas é impossível que ele esteja repetindo as mesmas ondas. E o bonito do mar, o bonito da vida, é que a cada segundo, a cada fração de segundo ele é diferente, embora seja o mesmo. Vamos voltar lá atrás, quando você fala dos sonhos, fala eu sonhei. Vamos voltar lá para o menino Paulo, ali lá o menino atrás. Franzino. Não é isso? Você desde sempre era um pouco diferente. Somos todos, sabe, Celso? Eu penso que somos todos diferentes. O que ocorre é que quando você volta atrás, é muito complicado, porque você vai sempre olhar para aquele menino ou para aquele adolescente, ou você vai olhar com olhos mais maduros. Eu vou te dar um exemplo que talvez explique o que eu quero dizer. Eu sempre sonhei em escrever um livro sobre sexo. Mas sobre sexo, do meu prisma de 50 anos, que foi quando que comecei a pensar em escrever um livro sobre sexo. Não é verdade que as pessoas vejam sexo como elas veem aos 50 anos. Elas não podem ver aos 20, aos 15, sexo dessa maneira. Então esse livro que eu tinha, o sexo idealizado, como o sexo ideal, eu terminei escrevendo esse livro. Só consegui escrevê-lo quando eu tive um momento em que eu entendi que o sexo ideal não poderia ser o tema do meu livro, tinha que ser o tema do sexo menos ideal possível. Então eu contei a história de uma prostituta, o livro se chama 11 Minutos, 11 Minutos é a história dessa prostituta, mas ali, num sexo que não é o sexo idealizado, eu acho que está toda a essência da nossa vida sexual. O mesmo ocorre com a nossa vida. Se eu olhar para trás agora, e olhar para o menino que eu fui, e olhar para o adolescente que eu fui, eu vou vê-lo com olhos, primeiro, muito generosos, né? Isso não vai ser justo com o adolescente, isso não vai ser justo com o menino. Pelo seguinte, porque existem batalhas que se travaram ali, que já foram esquecidas, graças a Deus, muito difíceis, muito difíceis. Então, eu teria que... Mas elas são parte de você, isso, não é? São, mas eu me esqueci. Eu me esqueci, então eu não posso olhar esse menino e dizer, eu tinha esse sonho de ser um escritor. Eu tinha um sonho de ser um escritor. Eu tinha um sonho de viajar, eu tinha um sonho de conhecer o mundo, eu tinha um sonho de arranjar uma namorada, coisas assim que terminam ocorrendo com a gente, né? Eu tinha o sonho de sair daquele sistema que eu vivia, de uma educação muito tradicional. Uma classe média alta? A classe média alta, né? Alguma coisa assim muito tradicional mesmo, carioca. Mas eu não me lembro das batalhas que eu travei. Eu vejo algumas cicatrizes, né, que eu carrego e que eu me alegro muito de ver essas cicatrizes. Mas se não tivesse essas cicatrizes, eu não me levaria sequer, que eu tive que travar muitas batalhas para chegar onde eu cheguei hoje. Então eu tenho a sensação de que você veio se construindo, consciente ou não, né? Você veio se construindo
para chegar na pessoa que você está, que você é fruto de um esforço, não sei se... Isso. Né, Em um dos meus livros, o Alquimista, conta a história de um pastor que vai até as pirâmides buscar um tesouro. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele quer um tesouro. Mas o caminho que ele faz, do lugar onde ele está, quando pela primeira vez ele sonha com o tesouro, até chegar às pirâmides, é completamente imprevisível. Então, você ter um objetivo na vida é fundamental. Agora, você tentar colocar esse objetivo dentro de uma, digamos assim, de trilhos, e não estar aberto para o extraordinário, para o diferente, para o improviso, para essas coisas todas, você nunca vai chegar lá. Então, eu sei onde eu gostaria de chegar, mas, ao mesmo tempo, esse caminho foi, é e continuará sendo um mistério para mim. Sempre, de alguma maneira, acontecendo alguma coisa que te leva de um jeito inesperado. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, à medida que a gente vai vivendo essas coisas que nos levam, essas coisas inesperadas, parece que elas ficam cada vez mais difíceis, né? Elas ficam muito, a vida fica um pouco previsível demais. Mas aí, quando você acha que está muito previsível, você tem uma notícia fictícia da morte, né? E é bom porque você sabe que você tem que se comportar de uma maneira totalmente flexível, embora sem perder de vista o teu objetivo. Eu estou tentando reconstruir o Paulo Coelho de hoje. Isso. Eu entendo onde você quer chegar. Eu estou tentando vir de lá, do menino que desejava, do menino que lutou, depois do adolescente, do cara que começou a fazer música. Isso. Que na verdade antes não era música, né, que você fazia. Tem duas maneiras de reconstruir essa pessoa. Essa pessoa ela pode ser reconstruída através do que os outros contaram. Quer dizer, você vê essas epopeias, esses livros clássicos. Na verdade, Alexandre Magno, por exemplo, ou seja lá quem for, essas pessoas nunca escreviam um livro, mas elas eram fruto daquilo que as pessoas contavam. Talvez o filósofo mais famoso do mundo, Sócrates, ele nunca escreveu um livro, ele era fruto do que Platão contou sobre ele. Então, não estou me comparando de maneira nenhuma, mas o que eu quero dizer é que à medida que você vai vivendo, se você se prende à tua própria história, você está perdido. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na vida é: não tenha uma história pessoal. Se alguma coisa tiver que ser contada, algum dia ela será contada por terceiros. Você não pode ficar olhando nunca para trás. Isso chega a extremos completamente neuróticos. Como eu me eduquei muito, porque é uma das minhas qualidades, das minhas poucas qualidades, é a disciplina. Eu, por exemplo, quando eu me mudo de um apartamento, eu não volto nunca mais para o apartamento que eu morei. Está desocupado, está morando um amigo, eu não volto, eu não consigo voltar atrás, não consigo mesmo. E às vezes eu paro e me pergunto: será que isso é um problema? Por que eu não consigo, por exemplo, eu morando na Avenida Atlântica, voltar para o apartamento da Raimundo Correia? Nem para olhar um pouquinho, nem para olhar, nem para sentir saudade, nem para, sobretudo isso, nem para sentir saudade, tá? Por que quando eu mudei de Paris para Genebra, eu nunca mais voltei ao meu apartamento em Paris? É uma coisa que às vezes eu chego a dizer assim: será que eu enlouqueci? Mas não, é porque eu não volto atrás, eu não consigo voltar atrás. Você não sente vontade de voltar atrás? Nem para corrigir nada? Não. Em nenhum momento você fala: eu acho que eu devia corrigir aquilo. Já fiz isso. Quer dizer, uma vez eu fui ver um filme que o título em inglês era Flatline, né? Era um filme sobre as pessoas que querem experimentar a morte num laboratório. Acho que é o primeiro filme da Julia Roberts. E aí elas são 5 pessoas, elas vão experimentando a morte, e o que o filme vai contando, um filme muito bom, mostra os arrependimentos dessas pessoas. Pessoas que foram feridas por elas, coisas desse tipo. Aí, Celso, eu saí do cinema, fui para um bar, estava com uma amiga e disse: eu tenho que pedir já perdão porque eu não sei quando eu vou morrer. Então, se tem uma coisa que eu me arrependo é ferir essas pessoas. Aí, disse: então vou fazer uma lista das pessoas todas que eu feri, que na época eram muitas, e vou me desculpar. E aí comecei. Algumas pessoas já tinham perdido totalmente o contato ou o telefone, uma maneira de chegar até ela, né?
E aí, mas fui pouco a pouco, pedindo desculpas, ligando, dizendo, não quero ser seu amigo não, só estou telefonando para pedir desculpas, eu fui injusto, eu errei, eu agi de uma maneira incorreta. As pessoas ficavam muito surpresas, eu já era um escritor famoso. Nós achamos que você queria alguma coisa, que você ia trocar alguma coisa. Eu entendia isso como um ato... embora eu já fosse começando a conversa com isso. Aí chegou na última pessoa, que morava em Miami, descobri que eu morava em Miami, telefonei para ela e disse, eu fui extremamente injusto, você tentou me ajudar e eu retribuí de uma maneira errada. E aí, desde então, cada vez que eu erro, eu peço desculpa, porque deu muita mão de obra, acho que demorou 2 anos para pedir desculpa. Então você prefere pedir na hora? Na hora, quer dizer, alguns dias depois... Quando você percebe também? Quando eu percebo, eu telefono, digo, não quero ser seu amigo, não quero isso, mas agi errado, não estou certo, não agi corretamente. Hoje de manhã eu estava conversando com um amigo e ele usou a imagem de que ele é uma pessoa que é um burro de carga e tem uma carroça que ele vai cada vez acrescentando mais coisas. E ele vai andando, cada vez a carroça vai ficando mais pesada, óbvio. Entende? E eu tenho certeza de que se você olha para trás, você vai ver essa carroça. Então eu prefiro, francamente, não ter carroça. Ou esquecer que tem. É impossível esquecer que tem, né? Mas tem certas responsabilidades que elas devem continuar. Mas limitá-las de tal maneira que elas não se tornem justamente um peso nas suas costas. Que elas sejam realmente alguma coisa, ao invés de ser uma carroça, seja justamente um motor na tua frente. Né? Quando você fala assim, eu sempre quis ser escritor, eu sempre sonhei em ser escritor e etc. Por quê? Meu amigo, porque não tenho a menor ideia. Eu acho que todos nós temos uma lenta pessoal para cumprir. Todos nós temos uma razão para estar aqui. Eu acho que 100% das pessoas sabem disso, mas 5% resolvem largar tudo e seguir esse sonho. Os outros 95% são influenciados por pessoas que te dizem impossível, não é nada disso, você tem que seguir por aqui, você tem que ir por ali. Então, mas aquilo está embebido na tua alma, acho que aquilo é genético, aquilo nasce com você, o teu sonho nasce com você. E é a tua única razão de estar aqui. Você acha que você foi corajoso ou você não tinha alternativa? Não, eu fui corajoso. Eu acho que... Você tomou uma decisão? Sem dúvida. Então, assim, eu vou pagar esse preço, sei lá. Eu fui uma pessoa corajosa. Acho que eu falei de uma outra qualidade que eu tinha, que era a disciplina, e a outra que eu assumo é a minha coragem. Eu sou uma pessoa extremamente corajosa, o que não quer dizer a ausência de medo. Claro, o contrário. Exatamente, entende? Mas eu tenho muita coragem. Eu tenho coragem para tomar decisões e depois para trincar os dentes. E assumir as consequências das opções que você toma. Exatamente. Então, num determinado momento, você falou, bom, agora eu vou cumprir e vou pagar o preço, é isso? Ou em todos esses momentos, na verdade. Mas lá atrás, essa coisa, eu quero ser escritor, eu quero falar alguma coisa. Qual que era a necessidade de passar para o mundo, o que era? Não sei e continuo não sabendo. Quer dizer, por que eu adoro escrever? Eu acho que o prazer é muito importante. Né? Eu acho que justificar a sua própria vida dessa maneira, não para os outros, mas para você, é uma coisa muito importante. Mas eu já estou vendo que todas as tuas perguntas, de alguma maneira, se localizam no que me trouxe até hoje. Né? Quer dizer, o que fez com que eu estivesse hoje sentado aqui com você, olhando o mar e conversando agradavelmente. Eu preciso explicar o mar até, porque nós estamos em Cascais, em Portugal, muito próximo da festa de São José, que é uma festa que o Paulo faz, convidando alguns amigos, e eu tenho a sorte, a honra de poder participar também, por isso que a gente está olhando já comprometeu o entrevistador, já disse que é meu amigo. Eu não sou fã, não sou amigo, é pior. É pior do que isso. E daqui onde nós estamos, quer dizer, temos uma janela, tem o Mar Azul, e tem diante de nós o extremo ocidente da Europa, o Cabo de Roca. A partir dali existia um desconhecido, quer dizer,
O azul, que poderia ser plano, poderia cair do outro lado, poderia ter essas coisas. Então as pessoas chegavam até aqui e daqui elas tinham que tomar essa decisão. Ou vou adiante, ou vou parar. Quer dizer, então durante séculos já, essas pessoas pararam e alguns foram adiante. E aí vem a famosa frase que Fernando Pessoa imortalizou, mas que na verdade é uma frase latina, que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Então, somos navegantes. Eu acho que essa frase ela define muito, muito quem nós somos. E para completar isso, hoje em dia você pode chegar à Lua. Bastam cálculos claros e matemáticos, esse tipo de coisa. Mas você sabe que se você seguir certas coordenadas e tudo, você chega à Lua. As pessoas que sentavam ali no Cabo de Roca e ficavam olhando o mar, elas precisavam também disso, né? Elas precisavam da bússola, elas precisavam do sextante, elas precisavam de um navio diferente, chamado caravela, essas coisas todas. Mas elas não estavam lutando só com esses cálculos matemáticos, elas estavam lutando contra a ideia de que a Terra era plana. Então elas estavam lutando contra uma visão do mundo. Então, muito mais difícil do que se limitar a cálculos matemáticos é você saber que existe um mundo que te ensinaram que acaba ali no horizonte, e na verdade esse mundo ele não acaba ali no horizonte. E daí saíram os grandes navegadores, pelos quais eu sou absolutamente apaixonado. Você se sente assim, sem dúvida, um navegador que sem em dúvida, algum momento rompeu? Que chegou no Cabo de Roca assim e disse: bom, a coisa não acaba aqui, eu tenho que ir adiante. O que tem? Não sei. Tem alguma coisa na minha frente, aonde o sol está indo, então eu vou seguir o sol. E você sempre fala nas conversas sobre Deus e sobre a tua relação espiritual e etc. Como é que isso se deu e como é que isso se dá? Quer dizer, porque quando você fala assim, eu fui, eu segui, eu passei, fui para o mar, parece que tem essa confiança de que tem algo ou alguém que te guia. Mas é tem essa confiança, quer dizer, eu acho que sem dúvida nenhuma, eu sinto que eu sou guiado pela mão de Deus. Esse guia se faz através de sinais. Sinais são desde coisas que eu vejo, até um amigo que me diz uma coisa, ou um livro que eu abri por acaso, coisa desse tipo. Então, existe essa confiança. Eu acho que em todos esses momentos, nos momentos mais difíceis que eu tive, aí não diria conscientemente não, eu sei que eu não estava sozinho. Então, se você sente? Só depois, né? Quer dizer, tem momentos que você diz: não, me deixou, me abandonou, me largou. Mas não é verdade. Eu não estava sozinho, eu não estou sozinho. Então, para ter a coragem de cruzar como os latinos chamavam, mar e oceano, né, eu preciso de saber que, além da bússola, da caravela, do sextante, eu vou ter uma mão que vai me conduzir. E depois que você morrer, você pensa o que é, como vai ser, se vai ter lá o céu, ou como que você imagina essa relação? Olha só, Celso, eu não sei o que vai acontecer depois de morrer. É óbvio que eu acredito numa outra vida. É óbvio que eu acredito em reencarnação, por exemplo, que a minha igreja não acredita. Mas eu acho que... Reencarnação da tua consciência? Isso, quer dizer, o Paulo, mas que não se lembra... que está em um determinado outro corpo. Exato. Que lembra só no começo assim, da vida, da próxima vida, ou dessa vida, ou da vida passada. Existirá essa consciência que será preservada. Mas aí é um assunto para 200 programas de rádio. O que eu quero te responder objetivamente é o momento final, né? É o momento em que você tem que olhar para trás e dizer: e aí, valeu? Isso eu penso muito. Eu penso muito nessa transição, nesse momento em que eu gostaria de dizer, feito eu disse em 2011, valeu. Eu fiz tudo o que eu queria fazer e não me arrependo de nada, e a minha vida foi assim. Combati o bom combate e mantive a fé.
Então, mas e daí? Me conta como você imagina que vai ser Não a sei. sua cosmogonia ali. Você não tem nenhuma Nenhuma. imaginação sobre isso, nem aspiração, nem vontade. Vou me encontrar com Deus, não vou conversar, não vou, ou não é nada disso. É óbvio que eu já li muito, estudei muito e vivi muito esse tipo de coisa. Mas Tem muitas tradições, cada uma se coloca de uma determinada maneira. Eu queria saber se você criou uma cosmogonia própria tua, não. Não. Eu estou evadindo a sua pergunta. Eu pouquinho. não criei uma cosmogonia própria. Sei o que vai acontecer em tese. Né? Mas para isso, quando eu morrer, você me entrevista de novo. Mas vou ter que morrer também. Claro. Não, então... E aí eu lhe contarei. Nós vamos morrer junto, é isso? E aí eu lhe contarei. Não, tá Deus me certo. livre. E aí depois você me conta, hein? Mas acho que as pessoas não devem pensar nisso, não. Eu acho, justamente assim como a gente estava pensando no passado, falando muito do passado, a gente falar do futuro também é uma coisa muito abstrata. O que existe é esse momento que a gente está aqui agora, esse lindo pôr do sol, esse cabo de navegar é preciso, viver não é preciso, né? Poxa, toda essa beleza, que aliás nem está aqui, está na Torre de Belém, mas está próxima. Então eu acho que você lance no mar azul, no mar oceano e taca para frente, a partir daí você... Ok, sem passado, sem futuro, vamos ficar no presente. Vamos. Qual que é o teu presente? O que você sente hoje? Quem que é você hoje? Ô Celso, eu vou dizer uma coisa que é difícil dizer, e é mais difícil ainda atingir esse estado. Eu sou uma pessoa totalmente conectada no momento presente. Quer dizer, quem é você no presente? Eu sou uma pessoa que vive no presente. Eu não vivo, como falei antes, pensando nas coisas que eu já passei. Eu não vivo... Eu faço meus planos, é óbvio, né? Eu tenho coisas que eu adoro fazer, eu adoro a minha profissão, eu adoro o que eu faço. Eu conto com a ajuda dos meus amigos para isso. Eu não sou uma ilha. Mas eu sou aquela pessoa que está inteiramente no momento presente. Eu e minha mulher decidimos agora viajar sem rumo e nos pusemos uma meta totalmente arbitrária de descobrir 144 cidades para forçar um pouco a gente a sair de casa. Ao ano. 144 cidades, vilarejo, vale qualquer coisa, desde que tenha uma placa dizendo começa aqui e acaba aqui. Né? E aí a gente tem viajado, e eu chego naquela cidade, eu olho em volta assim, eu tenho plena consciência que as chances são de 1 em 1 zilhão que eu vou voltar naquele lugar, mas eu estou ali totalmente. O que aquilo está deixando em mim, está semeando em mim, eu não sei, Celso. Eu me lembro que eu tive essa sensação na Transiberiana, que é uma experiência muito interessante, é uma viagem de trem que você faz de Moscou para Vladivostok, e que é uma coisa tão desconfortável, tão insuportável e tão fascinante ao mesmo tempo, né? Que nem alpinismo, que é desconfortável, insuportável e fascinante. E eu olhava aquele lugar e dizia, nunca mais vou ver essas coisas. Você ter consciência da própria mortalidade, né? Eu digo, nunca mais vou ver essas árvores daqui, eu nunca mais vou ver essas folhas. Mesmo que eu venha eventualmente fazer uma nova viagem de trem de Moscou para Vladivostok, ela não será a mesma coisa. Então, eu sou a pessoa que, graças a Deus, conseguiu atingir um estado que é muito importante, que é o momento presente. É treino. Você treinou? Você se controlou? Você se disciplinou? Que nem se fosse um cara super disciplinado? Não é? Sem dúvida. Ou isso foi acontecendo também com a maturidade? Não. Eu acho que alguns exemplos que, infelizmente, as pessoas olham muito para o passado. O que elas fizeram, o que elas conseguiram. E eu, por alguma razão que eu desconheço, eu já comecei não gostando de olhar para o passado, mas aí eu me concentrei em olhar para o presente. E é uma coisa que eu tenho uma profunda admiração pelo presente. É um êxtase constante. É o único que existe também, né? É o único que temos. Exatamente.
Você é um cara que fez bastante coisa, conquistou um monte de coisa que nenhum, né, escritor brasileiro conseguiu. Pouquíssimos no mundo conseguiram. E você fala, isso não me importa no final. Não que você não dê valor, não é isso, né? Eu entendi perfeitamente. Não que você não dê valor, você dá bastante valor e reconhece e agradece. Agora, isso não me importa. Eu não sinto isso. E quem convive um pouco com você vê isso. Você não age como estrela, não é uma estrela. Quando você fala que está viajando nas 144 cidades, acho importante. Você dirige, você e a Cristina, vocês vão, vocês ficam. É assim, a fama é... O que quer dizer fama para você? Que você virou um cara famoso, você virou um cara de sucesso, mas no final das contas isso não te pega muito, não é isso? Me pegou no começo, né, Celso? Quer dizer, assim que eu fiquei famoso, eu não estava preparado. Então, eu aceitava tudo que era convite para festa, eu ia a todos os coquetéis. Ficou deslumbrado, etc. Eu fiquei deslumbrado, demorou um mês de deslumbrar. Um mês tá bom. Um mês tá ótimo. Um mês tá bom, tem gente que passa décadas assim, não é isso? Isso. Aí demorou um mês, eu estava numa churrascaria em São Paulo, que estava fazendo uma homenagem para mim. Eu olhei aquilo e disse, caramba, eu estou há um mês sendo homenageado, vendo as mesmas pessoas ou vendo pessoas diferentes. Isso está chatíssimo. Isso não está me dando graça. No começo é mesmo um deslumbramento, né? Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso. Aí parei, mas a fama mudou? Claro que a fama mudou. Eu vou nos lugares, eu tenho as portas abertas, digamos assim. O que mais me comove é que essas portas são abertas normalmente por pessoas que outros chamariam de pessoas humildes, pessoas simples, mas não é verdade, né? Eu acho que essas pessoas são pessoas de uma profunda sensibilidade. Então você vai e não consegue resolver um negócio, eu não vou dizer, você sabe com o que está falando, não. Mas a pessoa reconhece e aí tenta ajudar, e aí tenta mostrar um lugar que eu não conheço e tudo. Quando eu vou para países diferentes, a minha alma já foi. Então basta eu chegar ali meu corpo e as pessoas já entenderam minha alma. Então me facilita tremendamente a vida. E o lado mais difícil disso é justamente isso de certos convites que você não pode recusar. Isso até um determinado momento da vida. Eu tive que aceitar muitas coisas que, até para fazer um favor, ou pagar um favor. Mas esse é um preço mínimo. A fama muda. Agora é um copo. Né? Quer dizer, a fama em si é um copo. Pode ter água, ou pode ter veneno, ou pode ter vinho. Isso depende de você. Na verdade, tem tudo, não é isso? Um pouco. Não. Quer dizer, você apanha, de vez em quando tem veneno, de vez em quando tem água, de vez em quando tem vinho, não é isso? Mas se você misturar tudo, você vai terminar com o mais porque poderoso não tem como elementos. escolher? Tem como escolher? Porque às vezes a fama, as pessoas... Bom, você é um cara que passou a apanhar muito depois que ficou famoso, no meu ponto de vista, bastante injustamente e tal, mas faz parte desse jogo, né? Você sabe que... Do preço. Não é isso? O Tom Jobim apanhava muito eu acho no que Brasil, quando fazia sucesso lá na época. O critério de justiça e injustiça não se aplica a isso. Eu acho que você estava falando do Neymar, você disse que o Neymar foi injustiçado. Eu acho que todo mundo que... Quando isso lá atrás, deixa eu só situar, quando ele brigou com o Dorival, que era o técnico do Santos, e as pessoas estavam achando que ele era um mau menino naquela época, era isso. Exatamente. Mas eu acho que todo mundo que toma decisão, e não há injustiça em jogo. Acho que injustiça é você ferir o mais fraco. Isso é que caracteriza a injustiça. Agora, você atacar uma pessoa que é famosa, eu acho que isso faz parte do jogo tremendamente. Eu gosto, não. Não te magoa? Não me magoa nem... poxa, de jeito nenhum. Quando você vê que é um cara que mal te leu, ou... Mas aí é que tá. Você fala assim, mas por que isso está acontecendo? Que coisa idiota. Não te dá nada? Logo que eu publiquei Brida, e que aí eu me abri para o mundo, para o Brasil, né? Eu fiquei muito surpreendido, porque eu não esperava isso. Mas mágoa nenhuma. Achei naquela época, não merecia, e disse, caramba, quem está me batendo é mais forte ou mais fraco que eu? É mais fraco.
Então, você pode ser magoado por um cara mais fraco que está te batendo? Não pode. Se fosse ao contrário, aí você apanha, aí você está apanhado. Então, injustiça é isso, é uma pessoa mais forte que está batendo numa pessoa mais fraca. A fama implica numa série de coisas maravilhosas e algumas dessas coisas que você não contava, inclusive as pessoas que ficam famosas. E pronto, eu uma vez me lembro de estar com a Madonna e, para minha surpresa, ela disse: "O mundo me odeia", odeia ela, né? Eu achei aquela frase tão doida, sabe? Porque é óbvio que o mundo não odeia ela. Mas ao mesmo tempo ela... É o filtro que chega até ela, é que o mundo odeia ela. Mas que horror para ela, então, no final. Depois ela faz tudo isso e tem essa sensação. Para que serve é um horror, né? tudo que ela fez? É um horror, mas eu acho que isso não é apenas ela. Eu acho que isso é uma coisa, eu diria, que muita gente sente. Eu estava lendo uma pessoa que vocês podem gostar ou não gostar, mas que eu respeito é o Justin Bieber. O Justin Bieber é aquele garoto que veio do Canadá e que cantou aquelas canções, ganhou uma legião de fãs imensa. Aí virou um bad boy, um garoto... Ou está tentando parecer, né? Um bad boy. Ou está tentando parecer. E aí vem essa geração, feita a minha, cujos ídolos eram... Não havia nada de mais doido, entende? Quer dizer, quem são meus ídolos? Drogados, assassinos, esse tipo de coisa, né? E essa geração que teve esses ídolos totalmente fora do convencional vai lá e começa a falar do Justin Bieber como se o Justin Bieber fosse uma aberração. Porque ele correu um pouquinho com o carro, como se isso, né? Porque ele fez não sei o quê, também acho. Mas é uma aberração light, né? Comparado com... comparado com a aberração com da minha geração, foi, né? Exatamente. Que, poxa, que idolatrava certas coisas que realmente eram perigosas. O Jimi Hendrix, né? O Janis Joplin, pessoas que se mataram. Jim Morrison, exatamente. Ele é bonzinho. O Justin Bieber é bonzinho. E por que você acha que acontece? Nós estamos ficando mais conservador? A sociedade está ficando mais careta? Infelizmente, Celso. Por quê? Por que isso está acontecendo? Depois, acho que é interessante isso. A tua geração, que é um pouco na frente da minha, lutou por um monte de coisa. Está perdendo, vamos dizer assim, o conservadorismo está ganhando. De repente ela se viu no meio do Mar Oceano. O que aconteceu? O que aconteceu é que quando você está no Mar Oceano, você não tem aquilo que as pessoas julgam, a âncora, né? Para se situarem, para organizarem a vida, para responder à esfinge. Quem sou eu? Você é isso, você é aquilo, entende? Então, no momento em que você não pode mais responder essa pergunta assassina de quem é você, você procura referenciais que te permitam responder essa pergunta. Então você está no meio desse mar, com um horizonte maravilhoso, imenso, cheio de novidade, mas aí você escuta os gritos lá da terra e diz: vem aqui é terra firme, aqui a gente sabe o que a gente está fazendo. Você se pergunta, e diz: vou voltar para a terra firme, tá bom, já andei um pouquinho, já naveguei um pouquinho aqui, agora eu vou voltar. Então, eu acho que esse conservadorismo é uma reação natural, infelizmente, né, ao fato de que a nossa geração foi extremamente liberal. Talvez nós não tenhamos sabido administrar muito essa liberdade, no sentido de que a gente não tinha um programa de ação. Fazer o que depois com isso, né, com a liberdade? Exato. Mas algumas conquistas ficaram aí, né, o poder feminino, uma consciência ecológica muito maior, coisa desse tipo. Então, mas agora o mundo virou politicamente correto, virou uma chatice. Insuportável. Né? E as pessoas vão virando medianas, parece que o ser mediano é bacana. Eu não sei, para mim tem uma dificuldade de compreender. A mediocridade, ela é sempre segura. Você estando no meio da multidão, ninguém vai te atacar. Então você vai optar pela mediocridade por um instinto de sobrevivência que deve vir do tempo das cavernas, não sei, nunca pesquisei sobre isso, de modo que você esteja protegido pela massa. Mas se você se destaca, se você ousa, se você quer mudar algumas regras do jogo, feito foi o caso,
de Cabral ou de Colombo, aí e termina interferindo na sua vida. Eu e minha mulher, numa dessas aldeias, a gente parou numa aldeia onde nasceu Pizarro. A aldeia se chama Trujillo. Aí fomos à aldeia de Pizarro, que é uma micro-aldeia. Como é que esse cara chegou no Peru, conquistou o Império Inca, com, 200 soldados, essas coisas. E descobrimos uma coisa que eu não sabia. Sabe como é que morreu Pizarro? Não. O vizinho matou. Uma bobeira. Simplesmente uma bobeira. Depois de ter passado por tudo lá... Uma discussão completamente idiota. Por Aquele cara pedaço de alguma coisa. Isso, deve ter sido, entende? Eu fiquei tão impressionado com aquilo. Pelo menos esse cara viveu. Mas, pô, pelo amor de Deus, morreu porque o vizinho dele, com pá, né? Agora eu não me lembro como é que foi. Mas morreu por causa do vizinho. Então... Uma morte besta. Totalmente, né? Mas ao mesmo tempo, entre o nascimento e a morte, ele viveu coisas muito interessantes. Né? Com a tua experiência, com a tua vivência, com o jeito que você sente a vida e as pessoas hoje, quem você acha que nós, humanos, somos? Eu volto à definição do Raul, a metamorfose ambulante. Nós somos metamorfose ambulante, que não temos opinião formada sobre nada, acreditamos que temos. Poetas e filósofos, e, enfim, estudiosos de muitas gerações para trás e atual, tentam responder essa pergunta. Mas nós somos alguém que está habitando esse pedacinho de poeira cósmica aqui, com dúvidas, algumas bastante legítimas, mas a maior parte das dúvidas e julgamentos, porque perdemos um tempão julgando, totalmente relevantes. Então, se a gente se concentrasse mais no momento presente, nossa vida seria muito, muito, muito melhor. Porque ali no momento presente está quem você já foi, está quem você será, está tudo, está tudo. A memória é, para certas coisas, muito importante, mas de uma maneira geral ela é uma caixa que te escraviza. E trai também, porque hoje é comprovado cientificamente que a gente inventa memórias. Isso eu não sabia não. Né? Que a gente preenche os espaços que a gente, na verdade, inventa. Boa parte da nossa memória é imaginação. Eu não sabia não, mas é bem possível. Faz sentido. Agora eu falei que era a última, mas é mentira, então, porque eu vou fazer mais uma. Você acha que tem sentido a nossa existência? Claro. Quer dizer, para que ela serve? Claro que ela tem sentido. Primeiro, como eu te falei, eu acredito em Deus. Então eu acho que a gente está aqui por uma razão. A gente só não sabe qual é, individualmente. Não sabe qual é. A gente intui qual seja, né? Mas só os corajosos vivem em sua razão. Os outros vão viver na rede de segurança da mediocridade, acreditando que a razão é o que a sociedade impõe. Eu não estou falando disso. Você tem um dever social, mas você tem uma razão para estar aqui. Então faz total sentido a vida. Eu acho que a vida é um milagre. E eu acho que o que justifica a vida é uma palavra já tão repetida, tão desgastada, mas tão fascinante, que se chama amor. Então, você pode definir o amor? Não. Mas você sabe o que é o amor, sabe? Quantos livros foram escritos sobre amor? Quase todos. Quase todos. Quase todos. Mas você não pode definir isso. Então, morrer com a alegria de ter vivido sem saber por que viveu. Eu acho que até Jesus teve essa dúvida. Uma das últimas palavras de Jesus é, em grego, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nesse momento, ele acha que ele questionou a vida inteira dele, depois disse, fiz coisas tão legais, estou aqui morrendo na cruz, entende? Mas aí o amor é mais forte. O amor é mais forte e ele sabe que não foi abandonado. Tanto é que a presença dele está aqui até hoje. Bom, Paulo, obrigado, muito obrigado. Eu sei que você não gosta de dar entrevista. Agradeço muito, muito, muito você ter feito isso. Celso, você é uma pessoa maravilhosa. Obrigado a você por ser quem você é. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.